Amém? Eu quero orar com você primeiro e nós vamos compartilhar essa reflexão. Querido Deus, nesta manhã de sábado, Senhor, que os raios de sol começam a aquecer a terra e assim também, ó Pai, que a Tua palavra venha aquecer o nosso coração nesta manhã, porque ela é o nosso alimento, Pai. A Tua palavra que nos fortalece, que nos dá direção, e a Tua palavra, Senhor, que nos transforma à medida que respondemos a ela. Ó Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nos conduz, como disse o salmista, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, venha colocar em liberdade o cativo, venha trazer, Senhor, visão ao cego, venha trazer, Senhor, ó Deus, direção ao perdido, vem trazer conforto, Senhor, ao abatido, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra traga vida aos mortos, cura aos enfermos, porque ela tem esse poder. Amém. Graças a Deus. A paz, Flávia, bom dia. Queridos, eu quero falar um pouco sobre o chamado de Neemias. A Bíblia mostra, alguns homens, mulheres que foram chamados de forma espetacular, como é o chamado de Ezequiel. Ele estava lá na beira do rio e aí ele viu querubins, viu seres celestiais e aquela visão dos céus, coisas inefáveis veio ao seu encontro. Nós temos pessoas que se encontraram com anjos, como foi Gideão, que foi lá, foi visitado por um anjo. Também a Maria, mãe de Jesus, apareceu lá o anjo Gabriel. E tantas pessoas que foram chamadas de forma espetacular, como foi Moisés, Moisés que viu aquela sarça que ardia e não se consumia, e ele ouviu a voz do próprio Deus falando com ele, chamando ele para a sua missão. E nós temos assim histórias na Bíblia que são fascinantes, de pessoas que foram chamadas por Deus de alguma forma que é sobrenatural, E temos Neemias, Neemias que foi um homem usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, Jerusalém que estava com os muros destruídos, e aí ela ficava desprotegida, os ladrões roubavam, eles não dormiam tranquilo, com medo, ficavam à mercê de qualquer pessoa que intentasse o mal contra eles. E Neemias, que era o copeiro do rei da Babilônia, o copeiro, aquele que serve o vinho, que prepara as bebidas para o rei, e ele tinha a missão importantíssima, porque ele experimentava tudo aquilo que o rei ia comer e ia beber. Ou seja, se tivesse algum tipo de veneno na comida do rei, Neemias morreria, Então era um homem de extrema confiança e uma responsabilidade. A vida dele estava sendo colocada em favor de outros, pela segurança de outros. Neemias, ele arriscava a sua vida. E chegaram mensageiros, pessoas que tinham ido para Jerusalém, e ele perguntou: como é que está lá a cidade? E eles relataram: olha, a situação lá está feia, extrema pobreza, porque sem os muros, eles não têm como levantar a economia, não tem como se proteger, tudo que eles ajuntam, vem alguém lá e rouba, leva embora, E Neemias, ele se entristece muito com aquela notícia, e aí ele toma uma decisão de conversar com o rei. Neemias, ele fez o que era correto, o seu chamado não foi um anjo que apareceu para ele não teve visão, ele não conversou com a sarça, Neemias simplesmente fez o que era certo, ele seguiu na direção da justiça, ele teve uma visão do que era correto a fazer, e é impressionante porque esse homem, ele fez o que era certo e foi direcionado por Deus.
Talvez você fique aí falando, puxa, Deus não fala comigo de forma sobrenatural. Eu queria ver um anjo, eu queria ter uma visão dos céus. Mas, querido, aqui a palavra é a forma que Deus fala conosco. Fazer o que é correto, fazer o que é certo. A Bíblia nos direciona e tem muita coisa que a gente pode fazer a partir do que a palavra nos diz, né? Ela nos manda amar ao próximo, ela nos manda pregar o evangelho, ela nos ensina a orar, a ter uma vida de integridade. A palavra, né, nos diz para termos o cuidado em nosso lar, com o nosso cônjuge, né, amando nossas esposas, respeitando os maridos, o cuidado com os filhos. Tudo isso é direção de Deus. Você não precisa ter uma visão sobrenatural. Você não precisa, né, ter um encontro assim extraordinário, inefável com Deus, porque fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, você está tendo um encontro com Deus. Deus, ele chama a todos, né? A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ou poucos são aqueles que respondem a esse chamado. Você tem um chamado de Deus na sua vida, sim, para ser sal e luz sobre essa terra. Nós temos um chamado para sermos discípulos de Jesus, né? Somos chamados a isso, a sermos filhos de Deus. E como é que isso acontece? Obedecendo a sua palavra, dando ouvido, dando atenção àquilo que ele faz, como fez Neemias. Neemias fez o que era certo e Deus o abençoou, Deus esteve com ele, né? Um homem que foi usado ali para aquelas pessoas que estavam sem esperança, porque ele se compadeceu daquela cidade, né? E quem diria que aquele homem encontraria o favor do rei, porque o rei deu a ele dinheiro, né, para fazer aquele trabalho, deu a ele provisão, deu a ele o que ele precisava para fazer. Agora eu te pergunto, era o rei da Babilônia que estava abençoando Neemias? Não, queridos, é o rei dos céus, o rei dos reis, né, quem conduziu Neemias, porque ele fez o que era correto. Então, se é correto, se é honesto, se tem a ver com a palavra de Deus e você fizer, você está respondendo ao chamado celestial. No momento em que nós colocamos a palavra em prática, nós resolvemos segui-la. É como se fosse, né, Deus falando ali com Moisés naquela sarça, ou como os querubins, né, que apareceram ali naquela visão para Ezequiel, ou como o anjo Gabriel que veio e falou com Maria: salve agraciada, o Senhor é contigo, olha, você vai ser a mãe do Messias. Dar ouvido à palavra, queridos, é um encontro tão extraordinário como qualquer manifestação dos céus que nós vemos aí nos encontros, né, que homens e mulheres tiveram com Deus. Gideão, né, que estava ali malhando o trigo, né, no lagar, e apareceu aquele anjo e falou: Gideão, vai nessa tua força. Você não precisa de um encontro assim. Deus até pode te levar a ter, mas você pode ter um encontro com a palavra de Deus. E olha só, ter um encontro com a palavra de Deus é ter um encontro com o Messias, ter um encontro com Cristo. Por quê? Lê lá o Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver dizendo que o verbo, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Lá em Atos, os apóstolos dizem, né, nós tocamos na palavra de Deus, dizendo que eles viveram com Jesus e eles consideravam, olha, nós tivemos um encontro com a palavra viva. Então, ter um encontro com a palavra é ter um encontro com Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. Ouvir, né, a palavra quando você lê, quando você para num momento como esse para ouvir a pregação, é ter um encontro com Deus, porque se encontrar com a palavra é se encontrar com Deus. E obedecer a palavra, os mandamentos do Senhor, é obedecer a Deus. Você não precisa ver um anjo para falar contigo, você tem a palavra.
Você não precisa ter visões dos céus para ouvir e para responder. Você tem a palavra. E esse encontro com a palavra é tão poderoso que transforma vidas. Quantas vidas foram transformadas porque tiveram um encontro com a palavra? A minha vida ainda está em transformação. Desde quando eu comecei a me atentar a essa palavra, eu tenho sido transformado, tenho sido regenerado, né? E quem está perto, quem acompanha a minha vida, vê a transformação que vem da palavra. Essa transformação está à disposição de tudo. Essa nova vida com Deus é para aqueles que dão atenção a essa palavra. Então esse encontro, né, de Neemias foi um encontro com o que era correto a fazer. Então faça o que é correto a fazer e você terá, né, estará sendo direcionado por Deus, porque foi Ele quem falou esta palavra. Amém? Nós vamos orar esta manhã de sábado, que Deus venha ter encontros poderosos com você nesse dia, encontros com a sua palavra. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã nós falamos um pouco, Senhor, sobre o chamado de Neemias, um homem que não teve encontro com anjos, não teve uma experiência sobrenatural, um homem que teve a experiência com a sua palavra, com o que era correto, alguém que viveu naquela época o que a sua palavra diz, porque Jesus resumiu os mandamentos dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Neemias amou o próximo, ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo. Oh Deus, e foi um homem direcionado por Ti. É maravilhoso, Senhor, lermos esse livro, a forma como aqueles muros foram reconstruídos. E quando tentaram impedir, Senhor, Neemias no seu trabalho, Sanbalate, Tobias, aqueles homens que tentaram desvirtuar o seu filho, tentaram pará-lo, o que ele disse é: eu estou trabalhando numa grande obra. Ele entendeu, Senhor, que o Senhor, através da justiça, através do que era correto, estava com ele, estava direcionando ele. Assim também teremos convicção que somos direcionados por Ti, Senhor, à medida em que nos posicionamos sobre aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico, Pai. Oh Deus, que a Sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para os nossos caminhos, seja firmeza para as nossas vidas, ó Pai, porque esse encontro com a palavra é um encontro contigo, é um encontro com o Messias. Continue a transformar vidas, ó Pai, de todo aquele que dá ouvido à Tua palavra. Ó Deus, continue a abrir os ouvidos, Senhor, daqueles que estão fechados, abrir os olhos para que o mundo possa se voltar para esta palavra, Senhor, que é tão firme, que o Senhor falou sobre ela dizendo que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Amém. Que Deus te dê um ótimo dia, um dia de vitória, um dia com esta palavra que vem arder no seu coração. Olha só que coisa maravilhosa. A palavra diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Lembrar o quê? Desta palavra. Nos seus momentos, nas tomadas de decisão, virá um versículo, virá um texto. Na hora que você não souber o que fazer, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra. Esta palavra vai te dar esperança, vai te colocar de pé, vai te pôr em movimento. Que Deus abençoe o seu dia. Tenha um ótimo final de semana. Deus te abençoe.